o que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. E ele te diz assim: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libere a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, profetize sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libere a palavra, nunca pare de lutar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco no meio das nossas guerras. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre é presente. Obrigada porque o Senhor é o nosso sustento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos esconde nos dias difíceis, Pai. Obrigada, Senhor, porque aqueles que esperam em Ti são como os montes de Sião, Pai. Eles não se abalam, Senhor, aqueles que confiam em Ti, Pai. Obrigada pela Tua presença, obrigada pelo agir do Teu Espírito em nós, Senhor. A gente vem entregar essa palavra, Pai, em Tuas mãos, Senhor, que o Teu Espírito Santo guie da forma que Ele quiser guiar, em nome de Jesus. Amém. O final dessa canção fala: o escape, o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. É por isso que o inimigo tá tão furioso. É por isso que tá vindo tanta guerra. É por isso que você tá sendo tão esmagado. Porque Deus, quando tá para fazer um grande milagre na nossa vida, Ele primeiro nos molda para receber. E isso exige que a gente realmente seja esmagado, aprovado
provado para ser aprovado. E não que ele não saiba o que você tem, mas é para que você saiba. Eu tava assistindo uma pregação hoje da Maria Luquete, vou até colocar o link aqui. E ela falando que quando a gente é espremido pelo Senhor, Ele arranca o melhor de nós. E o melhor de nós, aos olhos de Deus, às vezes não é o melhor pra gente ou pro mundo, não é o melhor. Porque pra Deus, o melhor é a gente estar completamente humilhado diante da presença dEle. É a gente ser completamente dependentes dEle. E hoje, a gente vai aprender com Neemias a resistir ao diabo. Porque aí, ele fugirá de nós. No livro de Neemias, nós vemos como é mais fácil e menos desgastante a gente vencer o nosso inimigo quando a gente não luta sozinho. Quando ao invés disso, a gente depende completamente da direção e da sabedoria do Espírito Santo de Deus habitando em nós. E não só isso, a gente também pede ajuda para os nossos irmãos em Cristo. E a gente distribui os nossos fardos, assim como lá em Gálatas 6:2, Paulo nos ordena a fazer. A Bíblia fala que Neemias era copeiro do rei. E os irmãos dele foram visitar ele. E ele perguntou, como é que tá Jerusalém? Então os irmãos dele falaram, tá triste. Jerusalém tá sendo humilhado. Os muros de Jerusalém, que naquela época representava a proteção de uma nação. Se não tinha muro, não tinha proteção. E ele falou, os muros de Jerusalém tá até hoje destruídos. Então Neemias orou e jejuou a Deus por vários dias. Eu não lembro quantos dias exato. Mas isso já nos mostra que quando a gente vê uma necessidade, a gente não tem que impulsivamente, vou resolver. A gente tem que ser como Neemias. Orar a Deus, jejuar a Deus, pedir instruções a Deus. Então, Deus falou, vai lá reconstruir, cara. E todo o povo de Deus se envolveu nessa obra. Todo o povo estava trabalhando assim de uma forma tão linda, que quando você lê, tipo, uau. Cada um reconstruía uma parte do muro. Tinha uns que só reconstruía a parte na frente da casa deles. Sabe, mostrando lindamente o trabalhar da gente como igreja, cada um fazendo a sua parte. Só que aí, se levanta inimigos contra aquela obra. Aquela obra tão linda. Aquela obra que estava fluindo. E esses inimigos eram Sambalate, Tobias e alguns amigos deles, né? Porque o diabo sempre traz a tropa. E hoje nós vamos ver, através da história de Neemias, quatro estratégias que o maligno usa para nos atacar, para impedir que a gente faça aquilo que Deus nos ordenou a fazer. Porque Neemias foi reconstruir o muro porque primeiro ele viu a necessidade. O Espírito Santo convenceu ele, o Espírito Santo que fez ele ficar contrito. Porque, cara, nós somos mal. Nós, natureza, não tá nem aí pra ninguém, problema de ninguém. Mas o Espírito Santo o instigou a orar, a jejuar e posicionou ele no lugar certo para, reconstruir os muros de Jericó, reconstruir a proteção daquele povo. A primeira estratégia que a gente vê o inimigo usando é a estratégia da intimidação. Neemias 4, dos versículos 1 ao 3, e eu vou parafrasear todos eles, diz: Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus, dizendo: o que esse punhado de judeus fracos pensa que estão fazendo? Imaginam que serão capazes de reconstruir o muro em um só dia? Só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, comentou: basta uma raposa subir lá, e esse muro de pedra desaba. O inimigo só se levantou porque ele ficou irado. O inimigo só foi lá e confrontou eles. Ah, esse povo, esse punhadozinho de gente. Só uma raposa destrói isso daí tudo. Porque ele sabia que eles iam conseguir reconstruir o muro. Então ele, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. O diabo confia e acredita completamente na promessa de Deus sobre a nossa vida. Porque ele confia no Deus que prometeu. O diabo acredita
no Deus que prometeu. Ele sabe que quando Deus promete, ele cumpre. Então, qual que é a armadilha dele? Fazer com que a gente não acredite, com que a gente duvide. E fazendo o quê? Ele tenta tirar os nossos olhos do Deus que prometeu, do Deus que nos capacita. A palavra de Deus fala lá em Jeremias que ele vigia para que a promessa dele se cumpra. E o diabo tenta fazer com que a gente olhe para nós, para que a gente olhe para as nossas limitações, para quem a gente é e acredite, vixe, então, baseado em quem eu sou, não vai dar não. Porque não é o que ele falou, punhado de gente. Esse judeu é fraco. Porém, nós aprendemos com Paulo e até mesmo com Jesus. É que quando a gente é fraco, aí é que a gente é forte. A gente tem que entender que não é sobre nós. Lá em Zacarias 4, versículos 7 a 10, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, o nosso Deus, que habita em nós, fala: nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar a última pedra do templo, quando ele concluir a obra que Deus confiou a ele, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Zorobabel lançou os alicerces deste templo, ele começou a obra. E ele vai completar. Então vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. Não desprezem os pequenos começos, pois o Senhor se alegra a ver a obra começar, a ver o prumo na mão de Zorobabel. Sabe qual foi a resposta de Neemias para essa intimidação do inimigo? Ele simplesmente foi orar. E a Bíblia conta que o muro foi reconstruído até a metade da sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. A gente não pode deixar o inimigo roubar a nossa alegria e o nosso entusiasmo de trabalhar para o Senhor. Porque o inimigo vem tentar menosprezar o nosso começo. Tentar menosprezar de tipo, foi exatamente o que ele falou. Ó, vocês acham que vocês vão conseguir reconstruir só porque vocês fizeram um sacrifíciozinho para Deus? Com as pedras que vocês pegaram de um monte de entulho? E nós falamos, quem que tu pensa que tu é? Mas a gente tem que lembrar que é sobre quem ele é. É sobre o que ele prometeu. É sobre o que ele é capaz. Então a gente tem que responder igual a Neemias. Ele simplesmente foi orar: olha, Senhor, o que o inimigo tá falando, Deus. E continuar a obra. Com entusiasmo e alegria. A segunda estratégia do inimigo para impedir que eles concluíssem o propósito que Deus tinha colocado no coração deles foi o da violência. Neemias 4, versículos 7 e 8 diz: quando os inimigos souberam que a obra avançava e que as brechas do muro estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Planejaram lutar contra Jerusalém e causar confusão no meio deles. Quando o inimigo nos vê fechando as brechas, impedindo que ele entre, ele começa a atacar com violência os nossos relacionamentos, usando pessoas para nos atingir. E assim, acabando com a união e destruindo a obra. Porém, lá em Efésios 6,12, Paulo nos diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. No primeiro ataque do inimigo, a Bíblia diz que Neemias orou. Já nesse segundo ataque de violência, no versículo 9 do capítulo 4, diz que o povo orou. O povo se uniu para destruir o verdadeiro inimigo. Eles não só oraram, mas também colocaram guardas na cidade e distribuíram bem o trabalho, pois o povo de Judá estavam cansados e não conseguiriam fazer sua parte sozinhos. Quando eu li isso, eu achei tão lindo, porque não era todo mundo que estava cansado, foi só o povo de Judá que falou: cara, a gente não vai dar conta, a gente está cansado. Então todo o povo se uniu e reorganizou toda a estratégia de como eles poderiam concluir a obra.
Ou seja, se a gente está fazendo algo para Deus e tem um que está cansado, tem um que está querendo desistir, a gente tem que parar tudo, reorganizar tudo, cobrir aquela pessoa com oração e, sabe, realmente não deixar ninguém para trás. E quando o inimigo vinha atacando os nossos relacionamentos, tentando colocar a gente um contra o outro, a gente tem que orar a Deus. O povo orar a Deus. Lá em Gálatas 6, versículo 1 e 2, Paulo disse: Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado, feche as brechas. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. E só para destacar, só para complementar isso, a Bíblia fala lá em Neemias 4, que eles colocaram guardas armados nas portas mais baixas, nos muros, nas partes dos muros que estavam expostas. Ou seja, vigiar naquilo que você sabe que é tentação para você. E se o seu irmão pecou, se o seu irmão falhou de alguma forma, a gente deve instruir aquele irmão com mansidão, com amor, não excluir. E a gente tem que realmente focar no nosso inimigo, que são demônios e potestades nas regiões celestiais. Não é o nosso irmão. Nós somos um só corpo. Lá em Romanos 12, versículos 4 e 5 fala: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Vamos para a terceira estratégia do maligno, que essa estratégia é a distração. Eu vou parafrasear Neemias 6, versículos do 1 ao 7, que diz: os inimigos descobriram que o povo havia terminado de reconstruir os muros e que não restavam nenhuma brecha, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas no lugar. Então os inimigos, por 4 vezes, mandaram uma mensagem pedindo para que Neemias os encontrasse num povoado da planície de Ônio. As 4 vezes, Neemias respondeu: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu interromperia o trabalho para me encontrar com vocês? Houve ainda uma 5ª mensagem, através de uma carta, que dizia que as nações vizinhas estavam dizendo que a reconstrução do muro era porque Neemias e os judeus queriam se rebelar. E não só isso, mas a carta também estava dizendo que corria boatos que Neemias planejava se tornar rei. E a carta finalizou com Sambalate dizendo: pode ter certeza que isso chegará até o rei. Sugiro, portanto, que venha falar comigo. Uma ameaça. A resposta de Neemias foi simplesmente dizer que todo aquele boato era invenção, pois ele sabia que o inimigo só queria que a obra fosse interrompida. E Neemias continuou a obra com determinação ainda maior. Nesses versículos a gente vê 2 artimanhas de distração do maligno. A primeira artimanha é fazer com que a gente tire os olhos da obra, de fazer aquilo que Deus confiou a nós, e foque em outros inimigos, que muitas vezes nem é mesmo inimigo. Por exemplo, focar nas nossas limitações, focar nos nossos erros, focar nos nossos gigantes, como as coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, essas coisas, sabe? E na verdade nem são inimigos, são armas de Deus para nos tornar mais fortes, mais dependentes dele. E a segunda artimanha é instigar a gente a se defender e se justificar. Porque aí a gente para de focar na obra, a gente quer sempre se defender, se defender, se defender. E a gente vai usar 3 exemplos na Bíblia. O primeiro, que foi a tentação de tirar os olhos da obra, tirar os olhos daquilo que o Senhor nos chamou para fazer e colocar nas nossas limitações, nos nossos erros, que foi Gideão. Gideão vivia em uma época que os israelitas foram submetidos à mais absoluta pobreza pelos midianitas, que roubaram tudo deles, até que eles pediram socorro ao Senhor.
A Bíblia nos conta que o anjo do Senhor foi chamar Gideão, enquanto ele estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. O anjo disse para ele: "O Senhor está com você, forte guerreiro." Após Gideão demonstrar sua revolta com a situação que Israel estava vivendo, um parênteses, o Espírito Santo já tinha colocado em Gideão uma revolta pela situação. O Senhor o disse: "Vá com a força que você tem, liberte Israel. Sou eu quem o envia." Porém, Gideão focou no inimigo de suas limitações e disse: "Como que eu posso fazer isso? Meu clã é o mais fraco e eu sou o menos importante da minha família." Porém, ele enfrentou aquele medo. Ele não cedeu para a artimanha do maligno de fazer ele focar só nas limitações dele. E a Bíblia fala que com a força e dependência do Senhor, Gideão liderou 300 guerreiros que derrotaram os midianitas como se fossem um só homem, assim como o Senhor prometeu que faria. E nós vemos o inimigo usando a segunda artimanha de instigar a gente para se defender, como Jesus no deserto. Quando ele disse: "Se tu eres filho de Deus, ordene que essa pedra vire pão." E Jesus, ao invés de virar: "Olha aqui, diabo, eu sou filho de Deus sim. Tu não escuta não? Eu acabei de ser batizado por João Batista e Deus falou: tu és o meu filho amado de quem eu me agrado." Jesus simplesmente respondeu: "As Escrituras dizem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." A palavra de Deus fala que a gente não deve se vingar, que a gente tem que retribuir o mal com o bem, que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, não se justificar, não se vingar, porque isso é o papel do Senhor. E não é para você sair cantando um sabor de mel, é só que é o caráter do Senhor. O Senhor é justo. O terceiro exemplo é a vida de Davi, que o inimigo usou das duas artimanhas. Tanto a artimanha de fazer Davi olhar para as limitações dele, quanto a artimanha de fazer ele se defender. A Bíblia conta que durante 40 dias um gigante fariseu desafiava o povo israelense. Ele queria um homem para lutar contra ele. Só que o cara, né, era tipo assim, o triplo do tamanho dos caras, dos homens. E o lado que vencesse teria que ser escravo da outra nação. Ou seja, se o gigante filisteu vencesse, Israel era escravo dos filisteus e vice-versa. Devido ao fato de que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, o rei prometeu que daria sua filha como esposa, aquele que matasse Golias, e isentaria sua família de pagar impostos. Quando Davi foi levar comida para seus irmãos e escutou qual era a recompensa, ele perguntou mais sobre, e ainda teve a coragem de dizer: "Quem é esse filisteu incircunciso?" Incircunciso era basicamente que você não fazia parte do povo de Deus, para desafiar os exércitos do Deus vivo. Quando seu irmão mais velho, Eliabe, ouviu isso, ficou furioso e disse: "O que você faz aqui? Não deveria estar cuidando daquelas poucas ovelhas?" Davi, quem é tu, pastorzinho? Conheço sua arrogância e suas intenções. Você está apenas querendo ver a batalha. Ele estava julgando o caráter de Davi. Mas a Bíblia fala que Davi simplesmente continuou perguntando qual que era a recompensa. Ele simplesmente falou: "O que eu fiz dessa vez?" E continuou perguntando. E ele foi e disse para o rei não se preocupar, porque ele mataria aquele gigante. Davi tinha uma vida no secreto com Deus, cuidando daquelas poucas ovelhas. Davi sabia que aquelas poucas ovelhas foi Deus que confiou a ele. E ele cuidava delas com muito amor. Quando Davi foi lutar contra o Galileu, revelou o segredo para tamanha coragem, ao dizer: "Você vem contra mim com espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, que você desafiou." Davi entendia que não tinha a ver com ele, mas sim com Deus que ele servia. É assim que a gente vence
as distrações do maligno, tentando fazer a gente olhar para nossas limitações e tentando fazer com que a gente se defenda. É a gente entender quem está conosco. E lá em Mateus 26:41, Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a quarta e última estratégia do maligno foi o medo. Lá em Neemias 6, versículos 10 ao 12 diz: algum tempo depois, Neemias foi visitar Semaias. Ele disse, Semaias era um profeta daquela época: vamos nos encontrar no templo do Senhor e trancar as portas. Essa noite seus inimigos irão matá-lo. Porém eu respondi: por acaso alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve se esconder no templo para salvar a vida? Não farei isso. Deus não havia falado com Semaias. Ele tinha sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia. Só um parênteses. Neemias não disse aí, um homem de minha posição se achando. Era porque ele sabia da estratégia do maligno. Era porque ele sabia quem ele era em Deus. Várias vezes, o inimigo vem com suas mentiras, tentando nos convencer a nos esconder por medo. E assim, não completar a obra que Deus nos chamou para realizarmos. Nós vemos o profeta Elias sendo vencido por essa estratégia do inimigo. Quando, após ter sido ameaçado de morte pela rainha Jezabel por ter matado seus sacerdotes, ele foge para se esconder. A Bíblia nos conta que após a ameaça de Jezabel, Elias deixou seu servo em Judá e prosseguiu sozinho. Ele sentou debaixo de um pé de gesta e orou a Deus dizendo: já basta, Senhor, me mata, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Então ele deitou e dormiu. Então o anjo acordou e disse: levante e coma. O anjo havia trago pão e água. Ele comeu e deitou-se de novo. E mais uma vez o anjo acordou e ordenou que comesse de novo para aguentar o caminho pela frente. Aquele alimento lhe deu forças para uma viagem de 40 dias até o monte de Deus, o monte Sinai. Ele passou a noite em uma caverna. Então Deus o perguntou: o que faz aqui, Elias? Elias respondeu dizendo que ele estava servindo ao Senhor com zelo, e que todos os profetas haviam sido mortos e só sobrou ele. Elias estava cansado. Elias estava cansado porque você vê, né, ele falando: Senhor, me mata porque eu não sou melhor que meus antepassados. Ele estava se comparando com as pessoas que vieram antes dele e ele queria ser melhor que eles. E um detalhe é que, antes de fugir, ele deixou seu servo e prosseguiu sozinho. Deus falou para Elias: Elias, se põe no Monte Sinai porque eu vou passar. Então veio um vento tão forte que as pedras se soltaram do monte. Depois veio um terremoto e depois um fogo. Porém, Deus não estava em nenhum dos três. Veio então um sussurro suave e Deus estava ali. De novo, ele perguntou a Elias o que ele fazia ali. E Elias deu a mesma resposta que havia dado anteriormente, dizendo que ele tinha servido o Senhor com zelo e que todos os outros profetas teriam sido mortos e ele estava sozinho. Deus disse para ele voltar para o caminho de onde tinha vindo e ungir um novo rei da Síria, um novo rei de Israel e o profeta que seria seu sucessor. Deus também disse que havia outros 7.000 de israelitas que nunca se prostraram a Baal. Com isso, Deus estava falando para Elias: Elias, você não está sozinho. Você só pensa que tá. Ainda tem outros 7.000 que não se prostraram. Muitas vezes a gente se sente só, mas cara, deixa Deus abrir teus olhos. Porque a gente tem uma grande família em Cristo. E sim, às vezes a família machuca. Mas o que a gente faz? A gente conversa, a gente perdoa e a gente continua. Elias mostra
que o problema do seu medo era que ele estava simplesmente cansado, sobrecarregado e se sentindo sozinho. Ele também demonstra uma autocobrança e uma expectativa frustrada ao dizer para Deus o matar pelo simples fato dele não ser melhor que os seus antepassados. A comparação. Elias estava carregando bagagens desnecessárias que tornavam a sua caminhada um fardo. Por isso o medo e a vontade de fugir. O anjo ofereceu pão e água para Elias. Jesus é o pão e a água da vida que precisamos quando estamos cansados. Assim como Elias não precisava, nós não precisamos nos sobrecarregar com o fardo da perfeição. Pois Jesus tomou o nosso lugar justamente porque somos imperfeitos. Não há nenhuma condenação para os que estão nele. Lá em Mateus 11, 28 e 29, Jesus fala: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine. Deixa que eu, Jesus, Espírito Santo, lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. No capítulo 6, Neemias diz: por fim, 52 dias depois, o muro ficou pronto. Quando os nossos inimigos souberam, ficaram aterrorizados e sentiram-se humilhados, porque eles perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Durante todos aqueles 52 dias, os inimigos fizeram de tudo para impedir a obra e Neemias recebia as cartas de ameaça vinda de Tobias todos os dias. Porém, o povo perseverou, resistiram ao maligno e ele teve que fugir. Conclusão. Jesus fala que ele troca o nosso fardo, o nosso jugo que é pesado, pelo fardo dele que é leve. Ou seja, vai ter um fardo. Tem obrigações para você cumprir todos os dias. Tem coisas pra gente fazer todos os dias. A diferença é que com Jesus, a gente faz com alegria. A gente faz com paz. Lembra que no começo eu falei que o povo estava trabalhando com entusiasmo e era a coisa mais linda? É assim que a gente trabalha quando a gente não depende da gente. Mas a gente depende do Espírito Santo. Lá que a gente leu em Zorobabel, que Deus prometia, quando ele colocar a última pedra, todo mundo vai gritar: é pela graça, é pela graça. A gente viu que Elias lutava com a comparação. Ele queria ser perfeito. E algo que Deus tem falado com a gente como igreja nesses dias é que a gente é imperfeito. Na célula a gente estudou um versículo que fala: felizes os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Ser pobre de espírito é ser completamente dependente de Deus. É se livrar de todo orgulho e autossuficiência, é entender que a gente é miserável. É entender aquilo que Davi entendeu, aquilo que Neemias entendeu, que por a gente não faz nada. A gente não consegue nada. É depender completamente de Deus. Esses dias, Deus tem falado bastante conosco, e o nosso pastor em específico sempre fala isso, em questão de é pela graça, não é por obras. A salvação é pela graça. É um presente de Deus, pra gente não pensar que a gente é alguma coisa. E quando o inimigo vem nos acusar, mostrar os nossos erros, a gente tem que tacar a palavra de Deus na cara dele. A gente tem que crer todo dia que o sangue de Jesus é suficiente.
O que o pastor fala é pra gente olhar lá pra trás e, sabe, contemplar tudo que Deus já fez. Contemplar toda a transformação que Ele já fez na gente. Não olhar, olha onde eu estava e onde eu estou agora, não. É olhar, olha como Deus foi misericordioso. Olha como a graça de Deus me sustentou até agora. Eu não tô ainda onde eu queria estar, mas eu também não tô onde eu estava no começo. Deus falou lá em Zacarias que a gente leu, não despreze os pequenos começos, porque Deus se alegra. Na palavra de Deus, Ele promete: quem começou a boa obra é fiel para terminá-la até a vinda de Cristo. Hoje eu estava vendo uma pregação e ela falando que o Espírito Santo nos convence todos os dias do sacrifício de Jesus. Ele nos convence todos os dias que é pelo sacrifício de Jesus e pronto, acabou. Então que todos os dias a gente venha se relacionar com Deus, se relacionar com o Espírito Santo e cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. A gente tem, esses dias tem uma canção no meu coração muito, muito forte, que é basicamente falando que a partir de hoje é só Deus no comando. E é Deus falando pra gente, vou colocar o link aqui no final do vídeo. É Deus falando pra gente, até hoje você tem todo o seu jeito. E não deu certo. Você acelerou coisas que claramente não era o tempo pra você viver. Mas a partir de hoje, é só Deus no comando. A partir de hoje, você só obedece. E vai cumprir aquilo que Deus já colocou no teu coração. Ora, pede instrução e resista ao diabo. Ele só tá pressionando, ele só tá furioso porque ele sabe que a obra vai ser completada. Basta você permanecer. Deus abençoe.